Eu vi, mas não disse nada. A dor de amar. Quem te engana? Você já imaginou descobrir que a pessoa que você mais ama te traiu de forma brutal, mas não ter forças para reagir? Nesta história realista e impactante, conheça os bastidores emocionais de uma traição devastadora, onde cada silêncio carrega uma dor insuportável e cada escolha parece uma armadilha sem saída. Um relato cru, profundo e intenso sobre como o amor pode cegar e como a verdade, quando finalmente revelada, pode libertar, mas também deixar cicatrizes que nunca somem. Curta o vídeo para apoiar o canal e se inscreva agora para mais histórias emocionantes e reais que vão mexer com seu coração. Ative o sininho para não perder os próximos episódios de dor, superação e vida real. Eu sempre soube que havia algo de estranho no jeito como ela sorria para ele. Era um detalhe sutil, quase imperceptível, um brilho nos olhos que surgia apenas quando o nome dele era mencionado. Eu tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça, que ciúme não combinava com a nossa relação. Mas no fundo, havia um incômodo que crescia devagar, como uma rachadura escondida em uma parede de concreto. A cada dia, ela aumentava, até o dia em que tudo desabou. Naquela noite, voltamos mais cedo da festa de aniversário de um amigo em comum. Eu estava cansado e ela parecia distante. Quando chegamos em casa, ela foi direto para o banheiro e eu, sem pensar, sentei no sofá e respirei fundo, tentando ignorar a sensação estranha que me dominava. Foi então que percebi algo. O celular dela, jogado sobre a mesa, tremulou discretamente. Era uma notificação de mensagem. A tela iluminou o ambiente por um segundo e eu, sem querer, vi o nome. Era ele. Senti um frio subir pela espinha, mas me forcei a não tocar no aparelho. Eu não queria ser invasivo. Não queria ser o tipo de homem que mexe no celular da parceira. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. Quem procura, acha. Eu não estava pronto para achar. E mesmo assim, o nome ficou cravado na minha memória como uma faca. Nos dias seguintes, tudo parecia igual, mas eu não era mais o mesmo. Cada gesto dela, cada sorriso, cada saída para o trabalho me deixava em alerta. Eu comecei a notar os atrasos, os banhos demorados, o perfume novo que ela dizia ter ganhado de uma amiga. Eu queria acreditar de verdade que era só isso, mas a dúvida corroía meu peito como ferrugem. Certa noite, ela saiu para uma reunião de trabalho. Disse que seria rápida, que não demoraria. Eu fiquei em casa, andando de um lado para o outro, até que algo em mim quebrou. Peguei o carro e fui até o restaurante onde ela costumava se encontrar com colegas de trabalho. Estacionei a uma quadra de distância, desliguei os faróis e esperei. As horas passaram como um pesadelo lento, até que, por volta das 10 da noite, eu a vi. Ela saiu pela porta dos fundos, rindo, e ele estava lá, ao lado dela, com a mão em suas costas, como se fosse dono de algo que não lhe pertencia. Meu coração disparou. Eu me encolhi no banco, torcendo para que eles não me vissem. Eles pararam na calçada. Ela olhou para ele como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Eu vi quando ele a segurou pelo queixo e a beijou. Um beijo longo, intenso, daqueles que não se dão por acaso. Eu deveria ter saído do carro, deveria ter gritado, feito alguma coisa. Mas eu só fiquei ali, congelado, assistindo a cena como se fosse um estranho dentro da minha própria vida. Quando ela voltou para casa, agia como se nada tivesse acontecido. Sentou ao meu lado no sofá, perguntou como foi o meu dia e eu sorri. Eu sorri e disse que estava tudo bem, que só tinha ficado em casa vendo um filme. E foi naquele momento que eu percebi que, de alguma forma distorcida, eu não queria perder ela. Eu preferia fingir que não sabia, preferia viver na ilusão, porque a verdade era um peso que eu não estava pronto para carregar. Mas o peso só aumentava. No dia seguinte,
Eu a vi novamente mandando mensagens para ele, escondida no canto da sala. E eu só observava. Eu vi, mas não disse nada. Porque parte de mim acreditava que ela voltaria para mim, que aquilo era só um erro passageiro. Mas no fundo, eu sabia. E o pior era que a cada dia eu a amava mais. Ou pelo menos achava que amava. O tempo passou e o segredo virou uma faca pendurada sobre a minha cabeça, prestes a cair. Até que, numa noite qualquer, algo aconteceu. Eu cheguei em casa mais cedo do trabalho. A porta estava entreaberta e dentro o silêncio era pesado. Subi as escadas devagar, o coração batendo como um tambor. E foi então que ouvi as vozes, a dela e a dele. As vozes eram abafadas, mas inconfundíveis. O som de risos, sussurros e o tom baixo de conversas íntimas ecoavam no corredor. Meu peito se apertou, o ar parecia denso, difícil de respirar. Cada passo que eu dava em direção ao quarto fazia minha visão escurecer nas bordas, como se meu corpo inteiro quisesse me proteger do que estava prestes a acontecer. Mas eu não consegui parar. Eu continuei, mesmo com as mãos tremendo, mesmo com as pernas pesadas como chumbo. Quando cheguei à porta, ela estava encostada, não completamente fechada. Bastava um leve empurrão para revelar o que eu já sabia, mas que ainda assim me doía como uma lâmina afiada. Eu encostei a mão na madeira fria, respirei fundo e empurrei. A cena diante de mim se desenrolou em câmera lenta. Ela deitada na cama, o cabelo espalhado sobre o travesseiro, a blusa desabotoada, o pescoço marcado por beijos. E ele ali, tão à vontade, como se aquele espaço também fosse dele. O tempo pareceu congelar. Ela virou o rosto e quando me viu parado na porta, o sorriso que ela tinha para ele desapareceu. A expressão dela foi de puro terror, como se tivesse sido pega no meio de um crime, mas era mais do que isso. Era o olhar de quem sabia que tinha acabado de destruir algo precioso. Ele se levantou, desnorteado, tentando fechar a camisa enquanto murmurava algo que eu não entendi. Eu não escutei nada. O som do meu próprio sangue correndo nas veias era ensurdecedor. Eu dei um passo para trás, depois outro. Senti minha garganta arder, as lágrimas se acumulando nos olhos, mas eu as engoli. Não derramei uma única lágrima ali. Não naquele momento. Ela tentou se aproximar, me chamando pelo nome, como se isso pudesse desfazer o que eu tinha acabado de ver. Eu levantei a mão, mandando ela parar. Ela parou. Ele tentou dizer algo, mas eu o encarei com tanta raiva que ele recuou como um rato. Eu virei as costas e saí, descendo as escadas tropeçando, quase caindo. As mãos agarradas no corrimão como se fosse a única coisa que ainda me sustentava. Quando cheguei na rua, o ar frio da noite bateu no meu rosto como um tapa. Eu me apoiei no muro, sentindo meu estômago revirar, o gosto amargo da traição queimando na minha língua. Meu corpo inteiro tremia, mas minha mente estava em branco, como se tivesse sido desligada. Eu fiquei ali parado, por um tempo que eu não sei medir, ouvindo o som distante de carros passando, cachorros latindo, a vida continuando como se o meu mundo não tivesse acabado de desmoronar. Eu pensei em ligar para alguém, mas quem? Quem eu poderia ligar para dizer: Eu vi ela com outro homem na minha cama. Eu engoli o choro mais uma vez, respirei fundo e caminhei sem rumo. Meus pés me levaram até a praça onde costumávamos passear juntos. Eu sentei no banco em frente à fonte, o mesmo onde um dia ela tinha me abraçado e prometido amor eterno. Eu olhei para aquela água jorrando e senti uma vontade insana de mergulhar a cabeça ali, como se pudesse afogar o que eu tinha acabado de testemunhar. Horas depois voltei para casa. A luz estava apagada. Subi devagar, ouvindo os sons da casa como se fossem de outro planeta. No quarto, ela estava sentada na cama, os olhos inchados de chorar. Quando eu entrei, ela abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão de novo.
Não queria ouvir. Não naquele momento. Eu fui até o armário, peguei uma mala e comecei a jogar minhas coisas dentro. A cada camisa que eu colocava, a dor se tornava mais real, mais concreta. Ela se levantou, desesperada, dizendo que não era o que eu pensava, que foi um erro, que não significou nada. Eu quis gritar. Eu quis dizer que significava tudo, mas eu não disse nada. Eu continuei arrumando a mala, cada peça de roupa como um pedaço do meu coração sendo arrancado. Quando a mala estava cheia, eu a fechei com força, como se aquilo fosse o ponto final. Mas não era, porque a dor, essa, ainda estava só começando. Ela me segurou pelo braço, implorando para que eu ficasse, dizendo que me amava, que era a mim que ela queria. Eu olhei para ela, para os olhos que tantas vezes me olharam com amor, e me perguntei como ela pôde. E mesmo assim, algo em mim queria acreditar. Eu soltei meu braço, saí pela porta e deixei ela ali, no corredor, ajoelhada, chorando. Eu pensei que fosse o fim, mas no fundo eu sabia. Aquilo era só o começo. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu saí de casa naquela noite, mas não consegui ir muito longe. Acabei ficando em um hotel barato, numa cama que cheirava a desinfetante e tristeza, olhando para o teto como se ali estivessem projetadas todas as cenas da minha vida com ela. Os sorrisos, os abraços, os planos de futuro que agora pareciam piadas cruéis. Passei horas revirando as lembranças, tentando encontrar o momento exato em que ela deixou de ser minha, tentando entender se a culpa era minha por ter confiado demais, ou dela por ter mentido tão bem. No terceiro dia, o celular vibrou. Mensagens dela, dezenas, talvez mais. Eu não abria nenhuma, mas cada notificação era como um prego sendo martelado na minha cabeça. As palavras que eu imaginava que ela tinha escrito queimavam mais do que se eu realmente tivesse lido. Talvez fosse melhor assim, não saber exatamente o que ela estava dizendo, apenas saber que ela queria falar e que eu não estava pronto para ouvir. No quarto dia, meu pai me ligou. Disse que minha mãe estava preocupada, que eu precisava voltar para casa ou pelo menos dar um sinal de vida. Eu respirei fundo, segurei a lágrima que ameaçava cair e respondi apenas com um "Tô bem, pai". Mas eu não estava. Eu não estava nem perto de estar bem. Naquela noite, eu decidi voltar para casa. Não porque queria perdoá-la, mas porque precisava pegar algumas coisas, precisava encerrar de vez aquele capítulo. Quando cheguei, a casa estava um silêncio estranho. A luz da sala estava acesa e ela estava sentada no sofá, abraçada a uma almofada, como se fosse uma criança perdida. Ela levantou o rosto quando me viu. Os olhos vermelhos, a pele pálida, o cabelo desgrenhado. Eu não consigo dormir. Eu não consigo comer. Eu não consigo respirar sem você, ela disse. E a voz dela era um fio quebrado, um som frágil, mas ainda assim, tão carregado de dor que fez meu peito doer. Eu queria odiá-la. Eu queria ter forças para virar as costas e sair, mas fiquei ali, parado, como se meus pés tivessem raízes fincadas no chão. Ela se levantou devagar, caminhou até mim e estendeu a mão para tocar meu rosto. Eu dei um passo para trás, mas ela insistiu. "Por favor", ela sussurrou, e a voz dela era tão baixa que parecia um pensamento. Eu sentia a raiva borbulhando, misturada com a saudade, com o amor doentio que ainda restava. "Por quê?", eu perguntei, e minha voz saiu baixa, quase um sussurro. "Por quê? Por que você fez isso comigo?" Ela chorou, soluçando, e disse que não sabia, que foi um erro, que estava confusa, que se sentia sozinha, que ele a fazia sentir viva. Eu fechei os olhos, respirando fundo, tentando me agarrar a alguma lógica no meio daquele caos. "Eu te amo", ela repetia, como se aquelas palavras pudessem colar os pedaços quebrados. Mas amor sozinho não salva ninguém. Eu me sentei no sofá,
ela ajoelhada na minha frente, segurando minha mão, como se fosse a última âncora no meio do naufrágio. Eu olhava para ela e via a mulher com quem eu planejava envelhecer, mas agora ela parecia uma estranha. Era como se eu estivesse olhando para um reflexo distorcido, uma versão quebrada da pessoa que eu amava. E foi nesse momento, no meio daquele silêncio, que o celular dela vibrou. Ela congelou. O aparelho iluminou a mesa, o nome dele brilhando como uma ferida aberta. O som da notificação parecia um tiro no escuro. Eu olhei para ela, e o desespero nos olhos dela era quase cômico, como se tivesse esquecido que as mentiras não sabem esperar. "Atende", eu disse, minha voz fria como uma lâmina. Ela hesitou, os olhos marejados, as mãos tremendo. Eu repeti mais firme: "Atende agora." Ela pegou o celular, as mãos quase deixando o aparelho cair. A tela ainda piscava com o nome dele. Ela atendeu. "Alô?" Do outro lado, a voz dele era clara. "Amor, você tá bem? Eu não paro de pensar em você." O mundo desabou naquele segundo. Ela não sabia o que responder, gaguejou, tentou inventar uma desculpa, mas era tarde demais. Eu me levantei, cada músculo do meu corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Eu olhei para ela uma última vez, os olhos dela suplicando, o rosto molhado de lágrimas, as mãos tremendo. Ela tentou se aproximar, mas eu levantei a mão, silenciosamente, e saí. Mas eu sabia. Aquela história ainda não tinha acabado, porque o que eu ouvi, era só o começo. Eu saí de casa como um fantasma. Andei pelas ruas sem saber para onde ir, o vento cortante da noite batendo no meu rosto, como se quisesse me acordar de um pesadelo que parecia não ter fim. Cada passo que eu dava parecia ecoar o som da traição, da mentira, da dor. Eu me perguntava como tinha chegado ali, como deixei aquilo acontecer. Era como se o mundo inteiro estivesse desabando em silêncio e eu estivesse sozinho, enterrado nos escombros. Eu andei até o ponto de ônibus, sentei no banco gelado e encostei a cabeça para trás, olhando para o céu. Não havia estrelas, só nuvens pesadas e um luar fraco, pálido, que parecia zombar de mim. O telefone dela ainda estava vibrando na minha mente, o som dele dizendo amor como se fosse normal, como se fosse dele e não meu. Eu senti o gosto do sangue na boca sem perceber que tinha mordido o lábio até ferir. A raiva, a dor, a humilhação era uma mistura ácida que queimava por dentro. Horas depois voltei para o hotel, mas não consegui dormir. Fiquei deitado, encarando o teto, lembrando de cada detalhe da nossa história. A primeira vez que nos conhecemos, o jeito como ela ria, a forma como segurava minha mão. Lembrei da nossa primeira viagem, das promessas sussurradas no escuro, dos planos que fizemos. E agora, tudo aquilo era apenas uma sombra, uma lembrança que machucava mais do que qualquer faca. Eu me perguntava, será que alguma daquelas palavras foi real? Ou ela já sorria para ele enquanto dizia que me amava? No dia seguinte, acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem dela. Por favor, volta para casa. Precisamos conversar. Eu apaguei sem responder. Não havia mais nada a dizer. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Mas a dor não me deixava em paz. Eu sabia que ela estava lá, sozinha, provavelmente chorando, provavelmente esperando que eu perdoasse. E parte de mim, a parte mais fraca, a mais ferida, queria voltar, queria ouvir, queria acreditar que aquilo tinha sido só um erro. Mas eu sabia que não era. Eu sabia. No fim da tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, e a voz do outro lado me gelou a espinha. Era ele, o homem que tinha roubado minha vida, minha casa, minha mulher. A gente precisa conversar, ele disse, e a calma na voz dele era um soco. Eu não respondi, só desliguei. Mas a semente estava plantada. Ele queria falar comigo,
E por quê? O que ele tinha para dizer? À noite não aguentei. Peguei o carro e fui até a frente da minha casa. Fiquei ali, estacionado, observando as luzes acesas, o vulto dela passando pela janela. Ela parecia inquieta, andando de um lado para o outro, olhando o celular, chorando. Eu me perguntei se ela estava pensando em mim ou nele. De repente, meu telefone vibrou de novo. Uma nova mensagem. Era dele, outra vez. Não é o que você pensa. Ela não te contou tudo. A gente precisa conversar. Hoje, no bar da esquina, 9 horas. Eu fiquei imóvel, encarando a tela como se ela pudesse explodir a qualquer momento. O que ele queria me dizer? Que não foi só uma vez? Que ela o amava? Que tinha um motivo, uma história por trás de tudo? Eu sabia que não deveria ir. Sabia que só me machucaria mais. Mas a curiosidade, a raiva, o desespero, eles me puxaram como ganchos invisíveis. Às 9 horas, lá estava eu, sentado numa mesa escura do bar da esquina. O coração disparado, as mãos suando. Eu esperei. E ele apareceu, sorrindo como se aquilo fosse um jogo. Ele sentou na minha frente, pediu uma bebida e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse saboreando a tensão. Então ele falou. E as palavras dele foram como facas afiadas, cortando a pouca sanidade que eu ainda tinha. Ele contou tudo, como ela o procurava, como dizia que se sentia sozinha, que comigo era tudo igual, tudo monótono. Ele me olhou nos olhos e disse que ela ria de mim pelas costas, que me chamava de cachorrinho fiel, que o que eles tinham era especial, que ela dizia que comigo era só aparência, mas que o coração dela era dele. Eu segurei o copo com tanta força que pensei que ia quebrar. Eu tremia. Eu queria bater nele, queria gritar, queria sumir. Mas eu só fiquei ali, paralisado, ouvindo cada palavra como se fosse uma sentença. Quando ele terminou, se levantou, deu um gole na bebida e disse: "Ela nunca vai te contar isso, mas eu achei que você devia saber." E saiu. Eu fiquei ali, sozinho, a cabeça latejando, o peito vazio, o mundo girando. Eu pensei em ligar para ela, em voltar para casa, em perguntar o que era verdade e o que era mentira. Mas no fundo, eu sabia. E o pior, eu ainda a amava. Eu fiquei ali, sentado, imóvel, como se o tempo tivesse parado só para mim. As vozes ao redor, as risadas, o tilintar dos copos no bar. Tudo parecia distante, abafado, como se eu estivesse assistindo a um filme mudo da minha própria vida. Eu olhava para o vazio, tentando entender em que momento eu tinha perdido tudo. A imagem dela na cama, a voz dele sussurrando "amor", a risada abafada. Tudo se repetia na minha mente como uma tortura, um disco arranhado que nunca parava de girar. Levantei devagar, como se meu corpo fosse feito de pedra. Cada passo era pesado. Cada respiração doía, como se meus pulmões estivessem esmagados. Saí do bar sem olhar para trás, sem me importar com o olhar de pena do garçom ou o burburinho das mesas ao meu redor. A rua parecia escura demais, como se as luzes tivessem se apagado para me deixar sozinho com meus pensamentos. Eu andei sem rumo, as palavras dele ecoando na minha cabeça como facadas. Ela ria de você, cachorrinho fiel. Você nunca foi o suficiente. Eu queria sumir. Queria desaparecer. Mas meus pés me levaram até a frente da minha casa. A luz da sala ainda estava acesa e eu conseguia ver a silhueta dela sentada no sofá, encolhida, segurando o celular como se fosse uma tábua de salvação. Ela parecia pequena, frágil, como se o peso da culpa a tivesse esmagado. Eu fiquei do outro lado da rua, no escuro, observando. E pela primeira vez, senti raiva de mim mesmo. Como eu pude ser tão cego, tão tolo? Eu acreditei em cada palavra, em cada jura de amor. E agora eu era só mais um capítulo da história dela. Dei um passo para trás, mas o telefone vibrou no meu bolso. Era ela.
Onde você está? Por favor, volta para casa. Eu preciso de você. A mensagem brilhava na tela como um veneno. Eu não sabia se queria gritar ou chorar. Eu apertei o aparelho com tanta força que pensei que ia esmagá-lo. Dei as costas e caminhei, sem olhar para trás. Fui parar no carro, sentei no banco e encostei a testa no volante. O silêncio era ensurdecedor. Eu me perguntei quantas mentiras ainda estavam escondidas, quantas verdades ela tinha guardado só para si. Eu pensei em tudo o que ele disse e a pergunta martelava na minha cabeça. Ela me amava de verdade ou eu era só um passatempo seguro, um plano B para os dias de tédio? No dia seguinte, acordei sem lembrar onde estava. O sol batia no para-brisa e meu corpo doía como se eu tivesse levado uma surra. Meu celular tinha mais 20 mensagens dela, todas implorando para que eu voltasse, todas dizendo que era só um erro, que não significava nada, que era a mim que ela amava. Eu queria responder, queria dizer que a dor era insuportável, que ela tinha arrancado meu coração e pisado em cima. Mas eu não conseguia. Eu só ficava ali, encarando a tela, paralisado. No final da tarde, ela apareceu no hotel. Bateu na porta como uma tempestade, insistente, até eu abrir. Quando a porta se abriu, ela caiu nos meus braços, chorando, as palavras saindo em soluços desordenados. Ela disse que ele era um erro, que estava confusa, que não sabia o que estava fazendo. Que a nossa história era real, que ela me amava, que queria ficar comigo, que ia mudar, que faria qualquer coisa para consertar tudo. E eu, feito um idiota, acreditei. Ou pelo menos uma parte de mim queria acreditar. Porque a dor de perdê-la parecia maior do que a dor de continuar sabendo da traição. Porque o medo da solidão era um monstro que eu não sabia enfrentar. Eu a deixei entrar. Ela deitou no meu peito e nós choramos juntos, como dois náufragos tentando se agarrar a um pedaço de madeira em alto mar. Ela disse que ia apagar o número dele, que nunca mais queria vê-lo, que eu era o único homem que ela amava. Eu queria acreditar. Eu queria tanto. Mas à noite, quando ela foi ao banheiro, o celular dela ficou sobre a cama. E eu não consegui resistir. Peguei o aparelho, desbloqueei, e lá estava. Uma nova mensagem dele, enviada poucos minutos antes, dizendo: "Ele já voltou? Fique calma, logo vai passar." Meu mundo desabou mais uma vez. E eu percebi que aquilo nunca ia acabar. Porque o que eu sentia por ela era mais forte do que o meu orgulho, mais forte do que a dor. Eu sabia que estava preso, e pior, eu sabia que ela sabia disso também. A mensagem na tela era como um soco no estômago. Eu fiquei ali, parado, olhando para as palavras, o telefone tremendo na minha mão. "Ele já voltou? Fique calma, logo vai passar." As palavras piscavam diante dos meus olhos, cada letra uma facada que abria uma nova ferida. O silêncio do quarto era esmagador, e o som do chuveiro ligado parecia distante, como se viesse de outro mundo, de uma realidade onde tudo ainda fazia sentido. Mas ali, naquela tela iluminada, era onde a verdade morava. Crua, implacável, inevitável. Eu pensei em confrontá-la naquele momento, gritar, perguntar como ela tinha coragem de deitar no meu peito e dizer que me amava enquanto ainda trocava mensagens com ele. Mas eu não consegui. Meus dedos tremiam e uma parte de mim queria apagar aquela mensagem, fingir que eu nunca tinha visto. Como se isso pudesse fazer a dor sumir, como se ignorar fosse o suficiente para salvar o que ainda restava. Eu larguei o telefone na cama, as mãos trêmulas, o peito apertado, e me sentei no chão, encostando a cabeça na parede, os olhos fechados, tentando não gritar. Quando ela saiu do banheiro, de toalha, os cabelos pingando, me olhou e sorriu. Um sorriso cansado, mas ainda assim doce, como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse acabado de destruir tudo de novo. Eu a observei em silêncio, sentindo um ódio que misturava com um amor doentio, com uma dor que me esmagava o peito.
Ela se deitou ao meu lado, me abraçou e eu a deixei fazer isso. Eu permiti, porque no fundo eu estava perdido. E ela sabia. Naquela noite, ela adormeceu com a cabeça no meu peito e eu fiquei acordado, sentindo o peso dela sobre mim como se fosse uma pedra. O cheiro do shampoo, o calor da pele, a respiração leve. Tudo parecia tão familiar, tão íntimo, mas ao mesmo tempo tão sujo, tão errado. Eu olhava para o teto, tentando entender onde tinha sido que eu falhei, tentando encontrar algum sinal, alguma pista de que isso tudo estava acontecendo há mais tempo do que eu conseguia imaginar. No dia seguinte, ela acordou sorrindo, preparando café, tentando agir como se tudo estivesse normal. Eu a observava, em silêncio, e percebia o quanto ela era boa nisso. Em encenar, em fazer parecer que nada estava errado, em fingir que éramos felizes. E eu era o espectador da minha própria tragédia. Quando ela saiu para o trabalho, eu fiquei ali, sozinho, olhando para a porta fechada, o eco dos passos dela ainda preenchendo o apartamento. Eu respirei fundo e tomei uma decisão. Peguei meu telefone, digitei uma mensagem para ele. Curta, simples, direta. A gente precisa conversar. Hoje, às 7. Eu não sabia o que estava fazendo, mas sentia que precisava ouvir dele de novo. Não pelas palavras, mas pelo tom, pelos detalhes, por tudo o que ela não dizia e que ele, no orgulho mesquinho dele, talvez soltasse sem querer. Eu precisava entender até onde aquela história ia. Precisava saber o quanto da minha vida tinha sido uma mentira. Às 7 da noite, lá estava eu, sentado no mesmo bar, na mesma mesa. Ele chegou com aquele ar de superioridade, como se estivesse fazendo um favor, como se estivesse me dando um presente ao compartilhar sua versão. Pediu uma cerveja, se acomodou e começou a falar. E cada palavra dele era como ácido queimando minha pele. Ele me contou coisas que ela nunca tinha dito. As vezes em que saíram durante o horário de trabalho, os lugares onde se encontravam, as desculpas que ela inventava. Ele falava com um sorriso, como se aquilo fosse uma brincadeira, como se o sofrimento que ele causava fosse um troféu para exibir. Eu segurei firme na borda da mesa, minhas unhas marcando a madeira, meu coração disparado como um tambor descompassado. Em um momento ele riu, disse: "Ela até dizia que gostava de como eu a fazia sentir viva, que você era bom, mas previsível, que com você era tudo sempre igual." Foi ali que eu quebrei. Eu não aguentei. Me levantei bruscamente, a cadeira tombou para trás e o bar inteiro ficou em silêncio, os olhares voltados para nós. Ele riu, como se tivesse vencido. Eu saí sem olhar para trás, a cabeça latejando, a visão turva. Naquela noite eu não voltei para casa. Eu dirigi sem rumo, a estrada passando rápido pelos meus olhos, o som do vento cortando a noite. Eu gritei, um grito abafado dentro do carro, um desabafo de dor, de humilhação, de um amor que agora me parecia um veneno. Eu sabia que precisava sair daquilo, que precisava colocar um ponto final. Mas então, meu telefone vibrou. Era ela. Uma única mensagem. "Preciso te contar uma coisa. É importante. Por favor, me encontra amanhã." E eu sabia. Aquilo não tinha acabado. Eu passei a noite em claro, deitado no banco do carro, olhando para o teto como se o universo pudesse me dar alguma resposta. O frio da madrugada cortava minha pele, mas nada era mais gelado do que o vazio dentro de mim. A mensagem dela martelava na minha cabeça. "Preciso te contar uma coisa. É importante. Por favor, me encontra amanhã." Eu tentei imaginar o que poderia ser. Será que ela finalmente ia confessar tudo ou inventar mais uma desculpa? Eu já não sabia o que esperar, mas alguma parte de mim, aquela parte fraca, quebrada, dependente, ainda queria ouvir. No dia seguinte, às 7 da noite, lá estava eu de novo, no mesmo lugar onde tudo começou, o nosso apartamento.
Eu hesitei diante da porta, a chave tremendo na minha mão. O silêncio do corredor era sufocante e o cheiro familiar do prédio me trouxe uma onda de memórias que quase me derrubou. Respirei fundo, girei a chave e entrei. Ela estava sentada no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. A sala parecia menor, o ar pesado, como se o próprio espaço tivesse absorvido o peso das mentiras. Eu fechei a porta devagar e fiquei ali, em pé, sem dizer nada. Ela levantou o rosto e tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de nascer. Eu preciso falar com você. Por favor, senta, ela disse, a voz quebrada, como um caco de vidro sendo arrastado no chão. Eu me sentei, mas mantive distância. Eu sentia como se cada centímetro entre nós fosse uma parede invisível, uma barreira que ela não podia mais atravessar. Ela respirou fundo, passou as mãos pelo rosto, como se tentasse se limpar de toda a culpa. Eu menti para você. Eu menti muito, mais do que você imagina. As palavras dela me atingiram como uma onda gelada. Eu me forcei a manter a calma, a escutar, mesmo que cada palavra fosse um prego sendo cravado no meu peito. Ela continuou, e a voz dela tremia, mas era firme. Não foi só ele, não foi só uma vez, foram meses, talvez mais, e não foi só ele. Eu senti meu corpo inteiro travar. O tempo parou. Cada batida do meu coração parecia ecoar no silêncio da sala. Eu a encarei, os olhos arregalados, sem conseguir respirar. Ela continuou, as lágrimas agora caindo sem controle. Eu me sentia vazia, sozinha, e eu buscava atenção, carinho, validação. Eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu te amava, eu te amo, mas era como se isso não fosse o suficiente. Eu fiz coisas horríveis. Eu me encontrei com outros caras. Eu mandei mensagens. Eu menti para você quase todos os dias. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Eu queria sair correndo, mas minhas pernas não respondiam. Era como se o chão tivesse desaparecido e eu estivesse flutuando num vazio escuro, sem ar, sem chão, sem nada. Ela se aproximou, ajoelhada na minha frente, as mãos tentando tocar as minhas. Eu puxei meu corpo para trás, me afastando como se ela fosse fogo. O olhar dela era de puro desespero, um animal encurralado que sabia que tinha perdido tudo. Eu sei que você me odeia. Eu sei que eu destruí tudo, mas eu não quero perder você. Eu juro, eu vou fazer qualquer coisa para consertar. Por favor, não me deixa. Eu fechei os olhos, respirei fundo e o mundo pareceu girar. As palavras dela ecoavam na minha cabeça, misturadas com as lembranças, com a dor, com a raiva. E ainda assim, lá no fundo, havia uma parte de mim que queria acreditar, que queria perdoar, que queria apagar tudo aquilo e fingir que nunca aconteceu. Mas eu sabia que isso era impossível. Eu levantei devagar, como se meu corpo pesasse toneladas. Olhei para ela, ajoelhada, despedaçada, e eu pensei, é isso que restou de nós. Um homem destruído, uma mulher desesperada, uma relação queimada até as cinzas. Eu não disse nada. Peguei minhas coisas, cada movimento doloroso, cada passo pesado, e caminhei até a porta. Ela se levantou, correu até mim, segurou meu braço com força. Por favor, não vá embora. Me dá uma chance. Só mais uma. Eu parei. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Eu podia ouvir minha própria respiração, o coração batendo descompassado. E então, a campainha tocou. Nós dois congelamos. Ela olhou para a porta, o rosto empalidecendo instantaneamente. Eu franzi o senho, sentindo o sangue gelar nas veias. Quem é? Eu perguntei, mas ela não respondeu. Ficou paralisada, os olhos arregalados, o corpo tenso. A campainha tocou de novo, insistente, como uma batida de tambor anunciando o fim. Eu olhei para ela. Quem é? Repeti. A voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma tensão elétrica. Ela não respondeu, mas o olhar dela dizia tudo.
E foi nesse momento que eu entendi. O pior ainda estava por vir. O som da campainha parecia mais alto agora, como se cada toque fosse um prego batendo no caixão da nossa história. Eu fiquei parado, o coração batendo tão forte que doía, o ar pesado como se a sala inteira estivesse se fechando sobre mim. Ela, pálida como um fantasma, não conseguia se mover. Os olhos dela, arregalados, grudados na porta, me diziam mais do que qualquer palavra. Eu soube naquele momento que, do outro lado da porta, estava a verdade que ela nunca teve coragem de dizer. Eu não pensei. Dei um passo à frente, a mão tremendo na maçaneta. Ela gritou, "Não!" e correu até mim, tentando me segurar, agarrando meu braço com desespero. Mas eu a empurrei de lado, com uma força que não sabia que tinha. A maçaneta girou. A porta se abriu com um rangido lento e lá estava ele. Ele, parado no corredor. O rosto meio surpreso, meio cínico, como se tivesse sido pego no meio de uma jogada que achava ter sob controle. Ele segurava uma sacola, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e quando viu meu rosto, a expressão dele mudou de um sorriso para um leve recuo, como se finalmente entendesse que aquilo não era só um jogo. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Eu, ele, ela atrás de mim. O triângulo perfeito de uma tragédia que se arrastava há tempo demais. Ela tentou falar, mas a voz saiu falha, engasgada. Não é o que você pensa, mas era exatamente o que eu pensava. E pior, porque agora não havia mais desculpas, não havia mais mentiras a serem inventadas. Estava tudo ali, diante dos meus olhos, cru, sujo, real. Eu dei um passo para frente e ele ergueu as mãos como se quisesse evitar uma briga. Calma, cara. A gente precisa conversar. A voz dele era tranquila demais, como se fosse ele o dono da razão, como se estivesse me oferecendo algo de valor. Eu queria socá-lo, queria derrubá-lo ali mesmo, mas algo em mim segurou. Talvez fosse o cansaço, ou talvez fosse a compreensão brutal de que nenhuma briga física poderia resolver o que estava quebrado. Ela começou a chorar, a balbuciar palavras desconexas, tentando se explicar, mas eu não conseguia ouvir nada. O som da voz dela era um zumbido distante, e a única coisa que eu conseguia pensar era: como eu cheguei aqui? Como foi que tudo se transformou nisso? Eu olhei para ele e disse, com a voz baixa, carregada de tudo o que eu sentia: "Você ganhou. Parabéns." Ele abriu a boca para responder, mas eu já tinha dado as costas. Peguei minha mochila no chão, a única coisa que consegui juntar antes de tudo desabar. Quando passei pela porta, ela tentou me impedir, segurando meu braço, chorando como uma criança, dizendo que me amava, que era a mim que ela queria. Eu olhei para ela, para os olhos vermelhos, para o rosto borrado de maquiagem e dor, e senti um vazio tão grande que quase me afogou. "Eu também te amava", eu disse, e cada palavra saiu como uma faca sendo arrancada do peito. Mas o amor sozinho não sustenta uma vida inteira de mentiras. Eu a soltei. Caminhei até o elevador, os passos ecoando no corredor como batidas fúnebres. Quando a porta se fechou, vi o rosto dela uma última vez. O desespero, o arrependimento, a dor. E eu soube naquele instante que ela também sabia. O fim havia chegado. Eu saí do prédio, o vento da noite batendo no meu rosto, e pela primeira vez em muito tempo senti o peso saindo dos meus ombros. Não porque a dor tivesse passado, mas porque finalmente eu sabia que não precisava mais lutar. Eu estava livre, quebrado sim, mas livre. E enquanto caminhava sem rumo pelas ruas vazias, eu percebi que a pior traição não era a dela, era a minha. Eu traí a mim mesmo cada vez que vi, e não disse nada. Cada vez que fechei os olhos para a verdade, cada vez que aceitei menos do que eu merecia, eu jurei, ali mesmo sob as luzes frias da cidade, que nunca mais deixaria isso acontecer.
Nunca mais deixaria alguém me destruir por dentro enquanto eu fingia que estava tudo bem. Eu vi, eu soube, eu senti. Mas agora era hora de seguir em frente. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário. Compartilhe se já viveu algo assim ou se conhece alguém que passou por isso. Curta o vídeo para apoiar o canal e se inscreva agora para mais histórias emocionantes e reais que vão mexer com o seu coração. Fim.